Vocês pediram e a gente trouxe. Como eu falei, no último podcast eu falei que a gente não tinha como fazer em vídeo, porque simplesmente a gente tem esse cenário aqui, ó, é a nossa cama. É aqui que a gente grava o podcast toda semana pra vocês. Não só podcast, né? Sim, o também. Vídeo do canal também. Mas o vídeo do canal a gente levanta a cama, coloca pra lá e monta um cenário. Pois é, dá um trabalheiro. Porque a gente faz tipo por trimestre, né? Uhum. Agora já o podcast É toda semana. Não dá pra levantar a cama toda semana e montar cenário, né? Haja muque, né, gente? Então a gente falou se ninguém se importasse de ter a gente sentado ali na cama, trocando ideia. E o pessoal falou que o que importa é que veja a gente. Ai, que fofo! Pois é. Coraçãozinho. Então, vamos lá. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um podcast Tamo Junto Cast. Eu sou Karl Heinz. Eu sou Samila Gonçalves. E esse é o Tamo Junto Cast, o podcast onde nós juntos te convidamos a aprofundar na Palavra de Deus. A gente ainda não decidiu qual vai ser o apelido que a gente vai dar para os nossos seguidores, apelido carinhoso, ainda está em aberto, em breve vai ter uma enquete aí, tem muita coisa legal para acontecer. E para você que está chegando hoje, está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, esse podcast, ele está sendo feito a respeito do livro de Daniel. Ah, sim! Nossa, Daniel tem umas histórias, tem umas coisas tão legais. Daniel é um livro legal. incrível. Demais. E assim, nós estamos no capítulo 5 de Daniel. Então, se você ainda não viu os outros capítulos, eu acho que vale a pena, depois que você assistir aqui esse podcast, ou antes mesmo de você ouvir esse podcast, você ir lá no podcast primeiro, que a gente fez sobre o Daniel, que é o Lifestyle. E aí, eu tô procurando Daniel na minha Bíblia, eu não tô achando. Né? Pois é. Achei. E, olha, tava marcado. E lá no podcast Lifestyle, e lá você vai poder acompanhar com a gente ali desde o início o capítulo do livro de Daniel, beleza? Isso, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Exatamente. Tá, porque, resumindo, faça o resumo. A gente até então viu o arco de um personagem aqui, Nabucodonosor. Ah, verdade. Mas hoje, o capítulo 5 vai falar de um outro personagem. Sério? É da família do Nabuco. Da família do Nabuco. É da família do Nabuco. Mas não é o Nabuco. Não é o Nabuco. É o filho dele? Também não é o filho dele. Oxê. Mas da família de qual parente? Enfim, vamos. É da família. Você vai família. Ver, beleza? Daniel, capítulo 5. Vamos sem mais demora lá pro texto bíblico. Muito bem. Esse é o capítulo que nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre. Uhum. Tem bastante coisa aqui. Muitos detalhes. É muito legal, é muito legal. E eu acho que é interessante a gente entender o contexto que está aqui acontecendo, né? Uhum. É uma leitura grande, então por conta disso, acho que seria interessante a gente ir por partes e entender toda a história, como é que ela vai se desenrolando. Ok. A parada é a seguinte. Qual que é a parada? O Belsazar, sim, ele resolveu fazer uma festa. Uma festa, tush-tush. Detalhes importantes. Essa festa acontece no período em que Babilônia está cercada. Oxe, e ele tava fazendo... E ele bem pleno fazendo porque você festa. acha que, tipo... Mano, vamos lá. Não, como assim? Tá cercado, o negócio tá pra acontecer. Olha a cena, imagina, uma missão impossível. Aí tá ali o exército todinho pra invadir a cidade dele. E ele tá festando. Ele tá fazendo festa. Porque você acha que como? Daniel chega e fala, ó, seu reino vai acabar hoje. E ele foi acabar naquele dia mesmo. Acabou. Então ele tava com um cerco, ele tava vivendo sob um cerco. Oxi! Mas como... Que lindo! Os caras vão ali invadir minha cidade, né? Mas eu tô aqui. Os caras tinham cercado a cidade todinha de Babilônia. E, tipo, o rei ficou tranquilo porque ele achava que os seus muros eram intransponíveis. Tinha toda uma coisa ali também, né? Tipo assim, estão cercando a gente, dá licença aí, sei que a gente tá em batalha, não. Cercaram a cidade em volta do muro, tinham feito um cerco e estavam ali anunciando que iriam fazer guerra. Então... Tá ligado? Eles estavam anunciando primeiro. Não, já tinha anunciado, mas eu tô querendo trazer o contexto de que ok. Tá tendo uma guerra acontecendo lá fora. Então tá. Pra cada aqui dos muros, o pessoal tá tenso. Pra dentro do templo, o rei olha pra tudo isso e fala, vou fazer uma festa. É porque ele tava tranquilo. Sim, é porque Babilônia é uma cidade muito rica. Vamos contextualizar. Sim. Só a grossura dos muros de Babilônia era impossível, gente. Vocês
Quem em sã consciência ia invadir Babilônia com todo o seu exército? Era uma muralha assim gigantesca. Só para você ter uma ideia, isso foi trabalhando de escola, viu, gente? Fica aí, quem é do ensino médio sabe. Se você não estudou, presta atenção. Olha só, dava para rodar 2 carruagens, uma do lado da outra, Cabia de tão 2 carros. grosso. É. De tão grosso que eram os muros. Então não era um muro fácil de quebrar. Não, sem contar que tinha um jardim, tinha um sistema de água que não sei o Sim. que entrava, que alimentava a cidade toda lá. Alguém podia chegar lá e falar, quebrou o muro, começou a quebrar o muro. Dá tempo do rei se ajeitar, parar a festa ali, tá ligado? Sim. E desenrolar as não, coisas. se conseguisse, né? É. Porque a proteção deles era gigante. Ninguém podia com Era Babilônia. conhecida como a cidade intransponível. Exatamente. Mas a gente já vai chegar Os seus belos jardins suspensos de Babilônia. Sim, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Exatamente. Então, nesse Olha contexto- a história, parabéns, aplausos. Nesse contexto, Nabucodonosor... Não, Nabucodonosor... Não, já acabou passou. isso ali. É o Nesse Belsazar. contexto, o Belsazar, ele então resolve fazer uma festa. Aham. E ele convida não é pouca gente não. A Bíblia diz aqui que fez um banquete para 1000 dos seus homens. Dos seus nobres. Dos seus nobres, Eu li nobres e homens ao mesmo tempo. Aí fica Dislexia engraçado. é fogo. Vamos lá. Que diz assim: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles Bebeu muito vinho. E a Bíblia deixa bem claro. Quando fala que é assim, se é bastante pequeno, ela não economiza, porque eles beberam muito mesmo. Né? Enfim. A Bíblia ela deixa ela bem sutil. Vamos lá. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem dessas taças. Então ele fez um banquete para 1000 dos seus homens. Uhum. E eles, curtiram a vida doidada, vamos colocar assim, no mau sentido. Beberam, Bem fizeram um monte de adoidado. coisa. Não, e aqui fala logo de cara que não é que eles beberam um pouco, eles beberam muito vinho. Muito, 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 muito. muito vinho. E aí o que acontece? Nesse processo em que eles estão bebendo, eles tiveram uma ideia. Uma ideia qualquer. A gente tá querendo uns copinhos especial. O que vocês acham de... Tipo, esses copos aqui tá muito nada a ver. Ô, Sérgio, vem cá, pega ali pra mim aqueles copinhos lá que é douradinho. Mas, meu senhor, aquele. Foi por aí. A ideia que ele teve foi de pegar os copos do templo Exatamente. e usar na festa dele. Hashtag Mas é só uma vacilão. festa, a pessoa só tá bebendo ali, comendo à vontade. Qual que é o problema, Cal? Mano, não era uma festa qualquer. Era. Aquelas festas. Aquelas tinha festas. concubina. Ó, já fala Tinha aqui. meretrizes. Tinha. Pra você ter uma ideia. Acontecia- As mulheres. Então era mais de uma. Era casado com várias. Tinha muita coisa errada. Tinha. Muita coisa errada. Muito. Prostituição. Ah, E aí vai. É. Muita coisa errada. E por aí, vai. Uma também porque a bebida, né? Ela tira A gente não precisa nem falar de bebida aqui, né, gente? Todo mundo Se sabe você que já viu uma bebida pessoa não faz bêbada, bem. você sabe É. que a pessoa fica meio aí, né? Mas o Enfim. ponto aqui é que ele resolveu pegar os copinhos sagrados do templo. Copinhos não, as taças do templo. Não, mas pra ele era copinho. Não, Só uma eram besteirinha. taças. Taça, eu bebo vinho numa taça. É claro. Mas essa taça do templo. Era de Deus, do templo de Deus. Do Então, templo de Deus. ele realmente, o hashtag foi um vacilão. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. Olha só. E o rei e seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvando os deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, e de madeira e de pedra, mas de repente apareceram dedos de uma mão humana que começaram a escrever no reboco da parede. E nessa hora, a família Adams entra em cena. Familiar. Ai, não, para. Não, ali não era uma mãozinha, não. Ali era a mão de Deus. Mais respeito. Mas é a primeira referência de uma mão sozinha. Olha, eu acho que... Será que a família Adams pegou? Será que a família Adams pegou? Você sabe que não é nosso podcast se a gente não viajar aqui. É, com certeza. Não, mas é sério.
Mas Quando a será gente que tava eles não gravando o ISD mesmo, a gente fez uma brincadeira sobre isso. A gente falou, embora não deu pra aproveitar porque saiu falhando ali na hora o som. é verdade. Mas o Mãozinha. o Mãozinha apareceu nessa hora. Não o Mãozinha, né, gente? Claro, o Mãozinha da família Adams e tal. Mas uma referência ali, pra você entender, uma mão começou a escrever. Do nada, Do imagina. nada. Né? Uhum. E assim, e é engraçado, será que. Não, mas sério, eu acho que o Familiares pegou referência daí. E Deve ser, sei lá. Né? Vai que o cara, preciso de um personagem diferente que assuste. Aí ele podia, porque é muito. se assustou com Porque, isso. vamos lá, né, gente? É muito normal você estar ali de boa com Super. os seus Tá de amigos, tá boa. festando. Aí de repente uma mão vem Mamãe escreve. e escreve uma língua que você nunca nem viu o idioma. Na verdade, há a possibilidade de eles saberem o que estava escrito, mas não entender o que era. Será? Sim. Segundo, é que tem uma divergência entre os teólogos. Ah, porque fala aqui que foi escrito em aramaico. E era a linguagem dos acadianos. Dos acadianos? Eles entendiam. O quê, menino? Acadianos. Não. Aí voltando. agora eu já comecei a viajar já no período ali da história medieval, sei lá do quê. É a linguagem deles. Ele tá numa linguagem deles. Entendeu? Só que eles não entendiam. Enfim, tem gente que vai defender de que o que está escrito ali, embora fosse na linguagem que eles conheciam. Ok. Por que você acha que a Bíblia é escrita em aramaico? Por causa do período do cativeiro. Faz sentido. É pouca parte da Bíblia que é escrita em aramaico. Nós temos a Bíblia escrita em 3 línguas, mas são 2 predominantes: grego e hebraico. No caso, hebraico e grego. Mas E o livro de Daniel tem partes em aramaico. Olha, tá aí, verdade. Entendeu? Olha, que Só que giro. alguns teólogos Top. defendem de que, embora estivesse numa língua que os babilônicos entendiam, não necessariamente quer dizer que eles estavam entendendo o que estava escrito ali. Porque pode ser que, de alguma forma, eles não estavam entendendo. Ok, tipo... Então alguns vão olhar, não, eles leram, mas não entenderam, E se mas tratando? entenderam o que estava escrito, e outros vão dizer, não entenderam nada. A Certo. questão é, o fato é que precisava de alguém para interpretar. Na minha opinião, não faz diferença. Se eu leio e não Também entendo, não. eu preciso de um intérprete. Com E se eu não estou certeza. entendendo nada, eu preciso de um intérprete, né? Verdade. Olha só, e o negócio foi tão sério, foi tão sinistro, que olha só. Vai escrever no reboco da parede, era como se ele tivesse... Tipo, tá ligado, né? Tem o cimento, aí tem o bagulho, tem o reboco. É como se ele talhasse assim, você pegasse ali um negócio. Como é que o pedreiro fala? Que você começa a talhar. Pode ser que não tenha talhado, pode ser que tenha Aqui escrito na. com a tinta. Não. Deixa eu ver, fala o verso aí. Fala aqui, olha. Ó. Qual verso? E começou Aqui. a escrever no reboco da parede. Sim, no reboco. Na parte mais iluminada. Sim, mas escrever no reboco não quer dizer que ele talhou no reboco. Ele talhou no reboco. Escrever no reboco pode ser qualquer coisa, pode ter sido uma tinta, pode ter sido um queimado, pode ser qualquer coisa, alguma coisa desse porque tamanho. é muito normal, né? Parecer um queimado com uma mão. Não é normal. Uma mão está escrevendo. O problema não é como está sendo escrito. Tem uma mão escrevendo numa parede. Na parte mais iluminada do Palácio Real, o rei observou a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Ixi! Sim, Do claro. nada, numa festa. Tá. Beleza, a galera pode ter olhado e falar assim, opa, será que eu bebi? Não, na verdade eles ficaram Assustado. Olha só, e aqui no verso que me chamou muita atenção foi que eles ficaram pálidos. E como não bastasse, eles ficaram tão assustados que os joelhos batiam um no outro. Eles ficaram com as pernas suas tudo pernas tremendo. E as pernas vacilaram. De acordo com o original Eles caíram. aqui, Caíram. Não. Não? de acordo com o original aqui, essa expressão de os joelhos bater quer dizer de que eles fizeram cocô. Ficaram tão... Não. o medo foi tão grande que eles se borraram. Pronto. Fizeram o número 2. E para fazer o número 2, fizeram o número 1 primeiro? Provavelmente já tinha alguém feito o número 1. Você acha o quê, mano? Tem uma mão escrevendo na Não, parede. a gente acha engraçado, né, gente? Mas foi sinistro mesmo. Imagina você. Por pouco, muita você gente com... já fez xixi nas calças. Claro, imagina você como convidado, né? Vamos colocar você ali dentro do cenário agora. Pode ser que você não estivesse bebendo,
né? Porque, afinal de contas, o rei me chamou, me convidou, me obrigou a vir. Tô aqui comprometida. Como é que é? Tô aqui cumprindo com o compromisso aí, né? Pela intimação e tal, tem um cargo importante. Mas eu vou ficar aqui só na minha aguinha, só analisando. Aí você tá lá de cantinho no salão, olhando. De repente surge essa parada. Será que você não ficaria morrendo de medo também? Claro que ficaria. Então. Eu já falei, eu ficaria. Eu sairia correndo. Eu, hein? Eles ficaram com muito medo. Imagina. E eles se borraram. Com certeza. Segundo o original, essa expressão quer dizer que isso aconteceu. Claro. Tá? E assim, nossa, interessante. Verso 7. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse aos seus sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição, interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância do governo do rei. No verso 8, todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fique assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor. Sim, o teu predecessor. O nome do chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem era Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar. Tinha inteligência extraordinária e também capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele trará o significado da escrita. No meio dessa situação toda, uma mulher apareceu para ver porque tá tendo essa gritaria toda. Ai, desculpa aí, se você aí, cadê as mulheres? Estão nos assistindo, estão nos ouvindo? Olha, deixa aí, sempre coloca a hashtag sempre é uma mulher. Tem que ser uma mulher, porque mulher sabe das coisas, gente. Mulher é detalhista, pega as coisas no ar. Hashtag sempre uma mulher. Ela vai chamar um homem, tá? Que seja. Aqui a gente não tá competindo questão de gênero, mas porque mulher é detalhista, mulher sabe das coisas. Claro, a gente não tá competindo. Não estamos longe de mim, causar aí, né, falar assim que as mulheres sabem mais que os homens, na maioria das vezes sim. E você, eu tenho razão e você fica calado. Ok, continuando. Vamos lá. Vai. O ponto é que essa mulher era alguém que ouviu falar de alguém que poderia resolver a situação. Porque o rei ele ficou preocupado. Ok. Ele ficou preocupado. Uhum, mas não era qualquer mulher. Tá, mas antes de chamar essa mulher, o rei chamou um monte de gente para tentar resolver. A galera dele. Os sábios, os magos, os adivinhos, chamou a galera. Falou, que praga é essa aqui na minha frente? O que tá acontecendo? Que negócio é esse aqui? Uma mão apareceu aqui e escreveu o que isso quer dizer. E ninguém conseguia responder. Claro, porque, né? É uma coisa de Deus. Só que o bafafá, o fuzuê acontecendo, aquela muvuca, a gente entrando, um monte de gente, quem vai conseguir, quem não consegue e tal. A mulher ouviu e... Claro, é porque ela ficou sabendo, olha, tendo a rainha ouvido os gritos. Então, ouviu os gritos. Se ela ouviu os gritos, é porque ela não estava no recinto. Não, ela não. Não estava no local. Olha, eu tô me sentindo uma CSI aqui agora. Porque diz bem assim, olha aqui, mas também a Bíblia deixa tudo, né, esclarecidinho. E os gritos do rei e dos seus nobres. Entrou na sala do banquete. Então ela não estava presente nessa festa. Não, ela não estava. E ainda ela falou, era a rainha, né? A rainha mãe, no caso. É a rainha mãe, olha. Sim, a rainha mãe. Se ela é a rainha mãe, a Bíblia não fala. Aqui fala bem aqui, ó. Aqui, ó. Na concordância da sua Bíblia fala a rainha mãe. Sim, mas se ela era mãe dele... sim, mas geralmente a rainha mãe tem um título, ou era algum parente. Geralmente é assim. Já vou te explicar por que não dá pra afirmar que é ela. Não entendi, porque era bem clássico a questão da monarquia. Sim, mas porque assim,
Continua lendo que eu já vou explicar. Então vai. Continua Tá lendo, bem. você já vai entender. Tendo a rainha ouvido, ó rei que vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Ela chega e fala que ela conhece alguém. Porque ela, primeiro, ela já é alguém das antigas. Provavelmente. Alguém Claro. que, pelo menos, viveu no período em que Nabucodonosor estava. Pode ser. Então, uma evidência aqui de que provavelmente ela não é a mãe desse cara. É, porque naquela época eles tinham tantas mulheres que não dava nem pra Sim. saber. Não é bem por aí. Mas tá. Não era bem Também por aí. faz sentido. Mas o fato é que também Tá. não importa muito quem ela é. Ela surgiu lá. Ela Resumindo. tá lá. E ela é a rainha, mãe. Ela é a rainha. Pronto. Sim. Ela é a rainha no momento. Tá bom? Rainha mãe. Rainha mãe não é a rainha original. Não é a rainha do rei. Porque eles tinham a rainha e a rainha mãe. Sim, mas é que... vamos lá. O rei aqui Sim. tá falando que o rei Belsazar. Uhum. Mas o rei Belsazar não é o rei. Badum. Como assim? Ele não é o rei ainda. Ele não é o rei ainda? Não. Como assim? Porque o rei, ele não estava aqui na cena. Ele estava em outro canto. Prova disso é que ele vai oferecer para Daniel ser o terceiro no reinado. E não o segundo. Por que não o segundo? Porque ele é o segundo. Não. Aqui diz enfim. que é o rei Belsazar. Sim, é o rei Belsazar, mas ele não é o rei. Porque ele é o segundo. Ele é um rei, mas não é o rei. Como a gente pensa, ele é o rei. Então ele era neto da rainha mãe? Não esquece a rainha mãe. Tá bom. E A agora eu rainha buguei. mãe é alguém que provavelmente conhecia o Tá. Ali, ó. Nabucodonosor. Tem um brother que falou que ele era neto, né? Que a gente já sabe que ele era neto. Sim, ele era neto de Nabucodonosor. Então faz sentido. O pai dele ainda era rei. Pronto. Descobrimos. Sim, provavelmente o pai dele estava reinando ainda. E não ele tinha feito a era o coroação, rei ainda. então. Não tinha Só feito a que ele era o coroação. rei daquela província. Ah. Porque o rei estava em missão fora, em outro local. Pode ser. Enfim, não é pode ser. Isso é o que os arqueólogos confirmam. Então pronto. Continuando. Então é isso. Verso 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel? Um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e você é iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença, para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Verso 16. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. E será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti, mesmo para ti mesmo, né? E dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos, línguas, temiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. Quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tomou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como de um animal. E passou a viver como os jumentos selvagens e comer capim como os bois. Caramba. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que Deus, o Altíssimo, dominava sobre os reinos dos homens e colocava no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer taça do templo do Senhor para nelas beber e tu. E teus nobres e tuas mulheres e as tuas concubinas
Louvaste os deuses de prata e de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, e não podem ver, nem ouvir e nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em sua mão a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Essa inscrição que foi feita. Mené, Mené, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Vamos lá. Mené. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no governo do reino. Verso 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Muito O bem. medo. O medo persa. Medo persa. Ai, gente, desculpa. Ela mandou chamar o Daniel. Ela conhecia o Daniel. O Daniel, claro. E aí o Daniel vai lá para interpretar o sonho. E, mano, aqui a gente não vai demorar muito, não. A questão é muito simples. Ele pergunta para Daniel se o Daniel sabe resolver. O Daniel chega e fala, sim, eu sei. Porque Deus, o Deus do seu avô, quando eu esteve aqui no passado, que seu avô virou bicho e eu ajudei ele e tal, eu não sei o que. Ele contou todo um resuminho do que ele fez pelo avô. E eu sei o que quer dizer. E aí ele falou, seu avô foi muito bonzinho, né? No final, ele acertou, ele foi pro caminho de Deus, entendeu? Falou da no conversão. Final, exato. Só que tu não deu atenção porque o seu avô deixou de herança, no sentido de quem é esse Deus, né? Tipo, foi poucas ideias pra ele. E o significado dessa parada aí da visão é que o teu reino foi pesado e achado em falta. Enfim, pesado foi na balança e achado em falta. Né? Mené, Deus contou os seus dias do teu reino, ou seja, seus dias acabaram. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos persas. Então, desse momento em diante, depois os medos invadem e o... Esqueci o nome dele. Dario. Não. O que é? E o Belsazar é morto e Dario sim, o Belsazar. assume o governo. Sim. Essa é a questão. Então... Tá, agora, quem foi o... Agora vai ficar aí. Eu vou fazer aquela pergunta. Quem... A pessoa que invadiu. Sim. Ele não aparece aqui na história. Não. Mas a história confirma que teve a invasão de Babilônia. Foi um negócio muito legal. E aí, Foi muito louco. bom, Enquanto muito louco o mesmo. rei estava ali fazendo festa, Né? Todo mundo tava festando. Ciro O general, sim. estava ali criando uma estratégia. O muro não dá para entrar. É muito Claro, difícil. muito. Haja barricada para poder quebrar isso aqui. Se é que vai dar, vamos morrer tentando quebrar. Estudou e ele percebeu de que naquela época, Veja a no estratégia período dele. da lua, que a Bíblia vai até falar, o período que a lua estava, porque a festa que ele estava fazendo provavelmente era uma festa a um deus dessa lua aí. Uhum. Nesse período, o rio, tipo, como é que eu vou colocar? A cidade ela era cercada por um muro. Então era muito bem protegida. E ela era cercada e passava por ela um rio. Certo? Certo. E esse rio, ele é o rio, se não me falha a memória, o Tigres e o Eufrates. Era os dois, né? Exato. Esse rio, ele nesse período ele dava uma baixa, mas não era muito grande, mas era uma baixa. O suficiente para baixar o volume de água. Mas aí o que o Ciro fez? Aí que foi a atacada de mestre que ele fez. Ele- Estrategista. Percebeu esse detalhe de que existe essa baixa nesses períodos por conta das luas e ele desviou o fluxo do rio. Olha que... Rapaz. E quando os caras entraram Sim. em Babilônia, eles entraram pelo rio. Que virou Que um agora riacho. não batia mais nem no peito deles. Que tinha virado um riacho. E a cidade não teve nem como lutar, velho.
Porque imagina, você foi pego na surdina. O rei tá fazendo festa. Tá fazendo festa, você tá lá de boa. Os que não foram convidados pra festa dele estavam lá de boa nas suas casas, né? Aquela coisa toda. Ninguém tava A galera da realeza lá, tudo de boa. Babilônia simplesmente não teve escolha a não ser se render. Exatamente. Enquanto o rei fazia festa, Ciro e seus soldados passavam Por debaixo. por debaixo do negócio. Do rio. Do rio. Do... E aí eles entraram na cidade e Do tomaram túnel a do cidade. rio. Tomaram a cidade. Simples assim. E aí o que a gente pode aprender com essa história louca aqui? Mas espera lá. Antes de você falar do que a gente pode aprender, essa estratégia de Ciro, se eu não me engano, Ciro, ele é falado, citado na Bíblia, um pouquinho antes. Só não tô lembrada de qual livro que era. Sim, mas não é agora o momento. Não é agora o momento? Não. Poxa. Então, gente, faz de conta que você não ouviu essa parte, tá? Não, é que assim, Isaías vai citar alguma coisa, se não me falha a memória também, mas vai ter um momento que a gente vai entrar mais a fundo nessa história aí. Então tá bem. Então, aguardemos os próximos capítulos de Daniel. Mas o ponto O que é, que a gente pode o que a gente aprender? pode aprender com essa Isso. história? Pronto. A gente tem um cara que tem um avô Sim, que deixou um ensino precioso claro. para ele. Deixa tudo ajeitadinho. Não sabemos o que seu pai fez com esse ensino, Não sabemos. mas para Deus olhar para aquele rei e falar, mano, você teve sua chance e você não usou, a primeira lição que a gente pode aprender aqui é que consequências elas podem demorar, Mas elas uma hora chega. acontecem. Exatamente. A gente Escolhas e consequências. Sim, porque às vezes a gente pode estar lá, tipo, não é nem consequência, vou colocar aqui mais categórico. Aqui nós estamos vendo uma espécie de juízo em relação à história desse carinha aqui, que é o Belsazar. Belsazar. Ele com certeza não vai estar no céu. Não. Foi riscado, acabou. Ele passou por um juízo e acabou a história dele, é isso, pronto, já era. Então, aqui a gente entende nessa história de que o juízo de Deus ele acontece. E, de uma certa forma, tem a ver muito com o fato de você levar ou não a sério o que é de Deus. Lições. A gota d'água que encheu aqui o negócio foi que ele pegou o bagulho do templo ali e zoou. Sim. Então zombou do que é sagrado. Das coisas de Deus. Cuidado com o que é sagrado, não Sim. zombe. Acho que é uma coisa importante a gente entender aqui. Que existem consequências sérias para quem zomba do que é sagrado. Então um monte de exemplos na Bíblia disso acontecendo, mas tem aqui uma lição interessante que é essa aqui. Você que está aqui acompanhando a gente, esse podcast aqui agora, se quiser deixar também o que você tem de lição, o que você leva, fica à vontade para escrever, que é um momento que a gente pode olhar aqui rapidinho alguns comentários, tá bom? Certo. Além disso, a gente percebe também que é muito interessante, porque é bom a gente trazer o que está acontecendo aqui agora para a realidade nossa do dia a dia. Claro. Então, o que eu posso olhar para esse texto aqui e trazer de lição para mim hoje, no dia a dia, porque acontece à nossa volta, no século XXI, com a nossa galera, com o nosso ambiente aqui. Porque se eu não fizer isso, a Bíblia ela vai se tornar um livro de historinhas bonitas onde tem fundos morais e pronto. E não é só isso. Não. Ela tem uma muito mais aplicação. Com certeza. É simples, né, gente? Tipo, uma das que é mais óbvia, quanto caso de pessoas aí que sai, né, tipo, pra fazer acaba fazendo as besteiras tão grandes e naquele é o último, o mais clássico, né, mais clichê, o cenário mais clichê que tem. E é o último dia de vida, as últimas horas dela. E ela faz o quê? Tá curtindo a doidada. Fazendo aquilo que ela poderia estar na sua casa, talvez, curtindo, passando mais tempo com a sua família. Enfim, não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Entendeu? E a gente deixa passar as coisas básicas da vida. Tipo, ele poderia ter se dedicado mais nos ensinamentos do avô dele. Ter aproveitado, assim... Porque ele não era um cara, assim, pelo que eu entendi,
não era um cara tão velho também, né? Ele poderia estar se dedicando em conhecer mais sobre o que seu avô tinha feito, qual foi uma das principais características positivas do reinado de Nabucco. Ter aprendido de verdade mesmo com o avô dele e querer ser um rei melhor, porque ele era um líder de uma nação. Querendo ou não, ele estava se preparando para ser um líder, né? Porque, embora o pai dele estivesse ainda assim vivo, porque fala aqui que predecessor é antes do antecessor. Então o pai dele ainda não estava vivo. Eu acho que uma coisa simples que a gente pode trazer aqui é aprender com os mais velhos. Com certeza. Isso, aprender com os mais... Ouvir os conselhos, Ouvir né? as pessoas mais velhas, porque elas viveram, mano. Ah, não é à toa, né, gente? Os cabelinhos brancos ali, aqueles platinados, não é à toa que... Sim, importante. É importante. É uma coisa que me chama a atenção aqui é que o Daniel ainda estava lá. E Daniel já era um idoso também, não? Aqui provavelmente ele já era mais velhinho, né? Já tinha um cabelo grisalho. Já era velho. Já era. Já era. Uhum. Mas o Daniel estava lá. Ou seja, o Daniel estava disponível. Tempo Se todo. ele quisesse saber qualquer coisa ali, ele teria condições de saber. Sim. E, mano, Interessante. pode ter certeza que ele pegou os utensílios do templo de Deus. Não foi tipo, ai, peguei sem querer. Não, foi porque Ele mesmo. tinha Nabucodonosor, que foi o avô dele, que falou desse Deus e de que esse Deus era forte. Que livrou de fornalha, que fez ele virar bicho e tal. Então ele sabia com quem ele estava mexendo. E ele foi tentar bancar seu Mas mesmo melhor. assim ele mexeu. Se deu mal. Sim. Tá. Agora é outra coisa. Mas isso se eu te falar que a gente... É engraçado que a gente não é diferente dele. Porque a gente sabe das coisas da Bíblia. A gente sabe que não deve mentir. A gente sabe que não deve roubar. A gente sabe que não pode pegar e fazer muitas coisas. Como é que é? Cobiçar as coisas do teu próximo. A gente sabe que não podemos falar mal das pessoas. E sem contar a lista de coisas que a Bíblia orienta para que a gente tenha uma vida próspera e em abundância, não estou falando de bens materiais, mas na questão de você viver a vida de acordo com as orientações de Deus. Sim. E aí o que a gente faz? Aí só um pouquinho, nada a ver. É uma brechazinha. E aí fazemos igual o Belsazar. Que Belsazar, a cidade está cercada, mas eu tô aqui de boa, tô protegido. Ele achou que não ia chegar um momento que alguma coisa ia dar errado, né? Isso. A gente se prende, assim como o Belsazar, a gente se prende na falsa proteção que nós criamos em torno de nós mesmos. Só que a gente esquece de chegar e ter o conselho de Deus. Tipo, falar, ô senhor, você tá de acordo? Beleza, então a gente fechou. Não, a gente confia na nossa própria proteção que fala, na nossa própria segurança em nós mesmos. Achamos autossuficiente para pegar e seguir com a nossa vida e nas nossas escolhas. Eu peguei os copos ali, só peguei as taças, emprestado um pouco. Eu acho que às vezes a gente não leva a sério realmente como as coisas de Deus são sagradas e importantes. Isso é fato. Eu acho que essa é a questão. Às vezes a gente não leva a sério. E é muito importante a gente ter noção de que a gente não deve zoar, né, com as coisas de Deus, com o que é sagrado. Tá certo, hoje a gente não tem tanta coisa que é sagrado como naquela época, que tinha utensílios do templo e tal, mas nós temos, por exemplo, a Bíblia, que é sagrada, né? Sim. Nós temos ali alguns eventos que são sagrados, como Santa Ceia. Claro, a gente não vai pegar os copinhos de Santa Ceia pra beber água, né, gente? Me poupa, a gente também não vai pegar as bacias do lava-pés pra gente lavar roupa, fazer um miojão ali pra galera. Por favor, Exato. né? Então, isso é zoado. Sagrado quer dizer que aquilo foi separado para um propósito. Claro, para alguma coisa. E, enfim. E também... Tá, pode concluir. Não, pode falar. Não, é porque assim, é separado para um propósito. Então, quando Deus fala sobre a questão dos santos na Bíblia, então quer dizer que a gente é separado para uns propósitos? Nós não estaríamos indo contra o templo do Espírito Santo, mexendo com as coisas, tipo, eu tô viajando, literalmente. Não entendi nada. Eu tô falando de cuidar de nós mesmos, cuidar. Olha só. Vamos lá, deixa eu
Esquece que eu vou falar. O Belsazar pegou os copos. Sim. De Deus. Nós somos de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, segundo a Bíblia. A partir do momento que a gente infringe qualquer coisa que coloca dentro do nosso corpo, seja alimentar, seja o que a gente vê, o que a gente assiste, nós não estaríamos profanando o templo do Espírito Santo? Não estaríamos deixando de cuidar do templo? Dependendo, sim. Fica aí para parar para pensar, viu, gente? É já algo para se pensar. Porque não é tudo. Não é tudo, claro. Mas dependendo, sim. Mas o ponto, acho que aqui o que você está querendo dizer é que a gente tem que ter mais cuidado por aquilo que Deus fala para que a gente tome cuidado. Claro, é por Né? isso que Deus, quando Deus fala pra gente tomar cuidado naquilo, é tipo, ó, meu filho, anda pelo caminho, né? Pelo caminho do bem, evita, se afasta do caminho dos Eu maus. sei que a gente não quer ouvir as pessoas mais velhas, Né? às vezes, porque a gente acha, não, peraí, ele Nada a não ver. sabe, ele não é da minha época, tá ligado? Ele não sabe como é que as coisas são hoje Claro, em dia. hoje em E é dia é verdade, diferente. muitas vezes ele não é mesmo, ele não sabe como é que é mesmo, não tem nem noção do que é a nossa realidade. E é real, isso é real. Não, porque hoje Só em dia que todo mundo faz. tem uma coisa que ele sabe que você não sabe. Experiência. E sabe o que é experiência? É tempo de vida na Terra pra ver. E, mano, pode ser a geração que for, a época que for. Tem coisa que continua sendo exatamente como a era. mesma coisa. Uhum. O que muda é Engraçado. só a roupagem. execução, e a execução Mas é a mesma coisa. é a mesma coisa, né? Verdade. Então eu acho que o que a gente pode levar aqui, esse podcast ele tá num tema muito sério, até porque o livro de Daniel ele não é um Não. livro, uau, nossa, vamos falar de coisas que são muito divertidas. Não, é um livro que Eu- leva a gente a refletir. Claro, assim como a Bíblia toda, né, gente? Porque... Sim, mas tem coisa que é legal a gente falar na Sim, Bíblia, assim, claro. que você vai... Agora tem Mas- aquelas que é tipo... É que, Ai. é que Daniel, ele, além dele trabalhar com aquilo, né, que se passou naquela época, ele é um livro que fala sobre o futuro também, né? Cara, acho que a pergunta que a gente tem que ter aqui é... Se hoje meus dias acabassem e fosse pesado na balança as minhas ações, Ai, Deus. será que eu estaria, entendeu, Em falta. em falta? Ai, chega, deu até um... Parou. Ai, peraí. Até parou aqui. Ui, deu até um frio no coração. É, porque, mano, Meu, acho que essa é que é a moral da história do que a gente tá falou vendo aqui. tudo. Disse tudo. Só que é claro, eu não posso excluir dessa história tudo aqui, a gente já tem que finalizar o podcast, porque senão vai acabar a live e não vai ficar gravado. Com certeza. É que quando eu olho para os meus atos Sim. e eu olho para os atos de bondade que eu faço e olho para os meus atos carnais e eu percebo a situação ali, eu vejo que provavelmente a balança nunca vai estar equilibrada ali. Claro. Só que eu não posso olhar para essa balança hoje e excluir o fator Cristo. Uhum. Porque a grande questão é, se o meu pecado que eu cometi aqui, ele pesou assim na balança, mas eu peguei e pedi perdão para Deus, esse pecado ele não existe mais, e a balança sobe. Ah, então zero a balança. Zero a balança. Ah. Então eu não posso excluir Cristo dessa questão, mas eu também não posso olhar para o pecado e falar, ah não, Jesus já me salvou, tá tudo bem, Tá tudo certo. eu vou continuar pecando. Não, porque o pecado ele ainda está contando. Entende Claro. que tem uma contagem acontecendo ali? Consegue entender? Então, tipo, eu preciso ter essa consciência de que a nossa vida ela está sendo pesada Sim. e quando eu tenho consciência disso, se eu cometo um ato pecaminoso, faço uma coisa errada, uma coisa que não é do agrado de Deus, o que vai acontecer? Essa balança ela vai pesar e vai começar a chegar perto ali de um peso muito grande. E enquanto eu não peço perdão por esse pecado, isso aqui não é zerado. Porque os meus atos de justiça, eles não vão equilibrar esse sentido do pecado. O que vai equilibrar é a graça. Ah. Mas eu faço os Graça atos, incomparável. eu faço os atos de bondade, não porque isso vai equilibrar minha balança e eu vou conseguir. Eu faço isso porque eu entendi de que Deus já zera para mim todas as vezes que eu erro
Então, por agradecimento, eu vou fazer o que é o certo. Muito bom. Por gratidão. Por gratidão. Então, entende que tem essa parada da balança que é meio complicada? Interessante. Mas a gente precisa entender o quê? Que hoje, se eu olhar pra minha vida e eu sentir que tô em falta, o Espírito Santo tá incomodando no meu coração e eu devo fazer o quê? Recorrer a Cristo. Pedir perdão. Claro. Eu tenho que chegar e falar, Senhor, pô, foi mal, vacilei aqui, tô sentindo... Eu ouvi o podcast lá do Tamo Junto Cast e eu percebi que, mano, eu, se for pesado hoje aqui, tô devendo. Perdoa até pelo que eu não lembro aí. Pode twittar essa frase. Se você se encontrar em falta na balança, recorra à graça de Cristo. Sempre, sempre. E a gente sempre pode recorrer a essa graça. Uhum. Porque as nossas obras não conseguem resolver essa situação. Mesmo que a gente... Não consegue. Não consegue, não tem como. Mas, bem, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa pra gente refletir. Então eu termino esse podcast fazendo pra você um apelo. Olhe sua vida. Olhe as coisas que você tem feito e seja sincero contigo. Se hoje fosse pesado na balança, acharia em falta você? Se não, Deus seja louvado. Se sim, ore a Deus para que Ele equilibre essa balança, porque só Ele pode fazer com que a balança nem equilibre, mas basicamente suba e você consiga ali zerar essas situações na sua vida. E também agradeço a Deus, porque por mais que a gente seja, sempre a gente é responsável pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, Deus, Ele tem a misericórdia, a sua graça que dura para todo sempre e se renova a cada manhã. É isso. Então a senha para quem assistiu a gente aqui até agora nesse podcast vai ser mãozinha. Mãozinha? Ah, tá, eu ia falar balança. Não, mãozinha. Tá, mãozinha é interessante. Então, para quem não sabe, tá assistindo a gente pela primeira vez, todos aqueles que escreverem no podcast, tá, as palavras mãozinha, ou nos comentários aqui dessa live que a gente tá fazendo, você vai concorrer no final do mês no final do trimestre, desculpa. Ah, tá, porque já ia falar, final do mês, semana que vem. No final do trimestre, a um brinde. Todos que estão escrevendo a senha até o final. Porque você chegou até o final da nossa live. E pode dar spoiler do brinde? Não, ainda não. Ah, é surpresa. Vai concorrer, eu vou dizer qual é o brinde ainda. Tá bom? Aguarde lá, gente. Olha, ainda bem que eu perguntei, viu? Mas é isso. Deus abençoe vocês. A gente fica por aqui. Como sempre dizendo, hashtag Tamo junto no céu.